Bom dia, esse vídeo refere-se ao trabalho final da disciplina de Sistema de Informações Geográficas, onde refere-se à explicação de um plano de aula presencial para ser abordado o uso de SIG no ensino básico. Aqui no plano de aula consta, por exemplo, a competência específica da geografia presente na BNCC e a habilidade exigida. Bem, a primeira atividade consiste numa introdução à simbologia, para que os estudantes comecem a despertar um olhar geográfico também, relacionado aos símbolos que estão presentes no seu cotidiano. Para isso, foi elaborada uma ficha de atividade lúdica, essa daqui, com vários símbolos diferentes, para que os estudantes comecem a entender essa realidade dos símbolos ao seu redor. Nessa atividade pode ser explorado de diversas formas, como, por exemplo, conteúdos anteriores, empresas, marcas, placas de trânsito e, inclusive, comércio e consumo próprio dos estudantes. Bem, a segunda parte da aula refere-se já à utilização como uma introdução ao material cartográfico mesmo. Daqui, essa tabela que estará na posse dos estudantes, é uma tabela já sistematizada pelo Jacques Bertin sobre as variáveis de implantação entre pontual, linear e zonal. A ideia aqui nessa segunda parte, um pouco mais teórica, é fazer uma descontração e uma atividade dialogada, onde os próprios estudantes consigam entender a diferença entre essa utilização mais pontual, a utilização linear e zonal. Pois essa atividade será explorada depois com a abertura do Google Earth, onde, por exemplo, na variável pontual serão reconhecidas, por exemplo, as residências de 5 estudantes voluntários e da escola. Na variável linear, as distâncias entre suas residências e a escola e todos os debates possíveis sobre quais avenidas passam, qual a quilometragem, porque alguns são mais longe, outros são mais perto. E na variável zonal, despertar princípios de agrupamento e regionalização entre os estudantes. Por que tal grupo de estudantes mora em tal região? Por que tal grupo mora em tal? Destaca-se que essa atividade ela serve também para poder dinamizar e fazer com que os estudantes se auto-reconheçam no seu cotidiano e o uso da cartografia também. Bem, essa é a ferramenta do Google Earth. Será utilizado esse botãozinho aqui do marcador. Alguns dos dados já foram levantados, por exemplo, anteriormente marcados, onde alguns desses endereços são reais. E eu fiz essa mesma atividade, só que offline, para os meus estudantes, e mostra como que o uso do SIG ele pode favorecer e potencializar a aprendizagem. Pois no offline eu precisei desenhar um mapa no quadro e fazer aproximações dos endereços dos estudantes. Aqui a gente pode trabalhar com a cartografia, inclusive sistemática, com exatidão da rua e das coordenadas dos estudantes. Esse seria o marcador da escola e aqui de outros estudantes que seriam voluntários para informar sua residência. Nesse processo, também é possível a utilização do próprio Street View para que os estudantes reconheçam as suas residências e reconheçam a região ao redor. E, a partir disso, instalar debates sobre conteúdos geográficos mesmo, como a desigualdade socioespacial, a fragmentação urbana, como é que funciona o uso do solo na região, como é que funciona os comércios, as avenidas, o caminho para a escola como variáveis lineares. E principalmente, por exemplo, a utilização de um exemplo específico que foi levantado na sala de aula, que seria esse endereço aqui, Rua Bela Vista 148, onde, por exemplo, não há, a utilização do Street View, como, por exemplo, aqui, ó, isso pode ser verificado. O Street View não chega nessa rua. Com essa exemplificação, a gente pode trabalhar, por exemplo, o acesso às tecnologias e as limitações espaciais, que já são, por exemplo, frequentes no cotidiano deles, por exemplo, com um delivery que não chega, com um aplicativo de deslocamento, às vezes, ou muitas vezes pela própria dificuldade que o estudante mesmo passa para chegar em sua residência, dependendo de sua localização. O Street View é mais um exemplo onde ele não pode nem
utilizar dessas tecnologias geográficas espaciais para o seu próprio cotidiano. Aqui temos, por exemplo, o estudante Marcos, que possui a sua disponibilidade do Street View e pode, por exemplo, enxergar a sua residência, pode enxergar a sua rua, poder trabalhar com dados, andar pela sua rua de modo online. E um outro estudante, que seria esse daqui, que muito próximo, mas que não pode fazer o uso dessa ferramenta. Porém, ainda é possível que ele consiga, por exemplo, utilizar um marcador daqui do próprio Google Earth e trabalhar, por exemplo, conteúdos como coordenadas de latitude, de longitude, específico da sua casa. Essa ideia também consta no plano de aula para que eles consigam ter uma ideia já de que tudo é possível no cruzamento entre as variáveis x e y e ensinar latitude e longitude a partir do próprio endereço de residência deles com exatidão. Bem, daqui se marca e depois é possível obter rotas também, explorar as possibilidades no próprio Google Earth. Essa ideia de desenvolver essa atividade também permite o uso dos próprios conceitos geográficos e de trabalhar com a localização dos estudantes. Esses temas e esses conceitos, eles podem inclusive ser trabalhados para qualquer localização, desde que você possibilite o uso do Google Earth projetado e conectado à internet na sala de aula. A familiarização desses softwares potencializa a aprendizagem e permite com que os estudantes se apropriem dessas ferramentas próprias para ele e potencialize o ensino crítico. Enfim, espero que a professora goste do vídeo. E é isso. Obrigado.